o sport washing é utilizado para apropriar essa reputação. E, lógico, limpar o que essas petromonarquias fazem em relação aos direitos humanos. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e o entrevistador, o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é professor Renato Marques, sou professor associado da USP, da Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador do canal do nosso projeto de extensão Esporte e Sociedade. Essa entrevista de hoje é a continuidade, a segunda parte da entrevista do professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, sobre questões políticas envolvendo o investimento no esporte, então questões como soft power e sports washing. Espero que vocês gostem. Vamos passar já a conversar sobre o Oriente Médio, e aí depois a gente faz um fechamento sobre a relação entre essas duas formas, né, de uso político do esporte, de investimento no esporte com essa finalidade política, né. O outro termo que eu gostaria de tratar contigo é o sports washing, uma tradução livre do inglês, né, um lavando através do esporte, um esporte lavando, né, um esporte limpando. Enfim, o que é o sports washing? Vou pedir para você dar alguns exemplos da manifestação dele no esporte. A utilização do esporte como um elemento político de tentar mascarar algumas situações que vive determinado país, situações como o termo washing, que afetam, por exemplo, os direitos humanos, direitos de minorias, é muito antiga, né? A gente pode retomar desde os Jogos Olímpicos de Berlim, de 1936, com Adolf Hitler e a questão do arianismo. Qual era o washing nesse processo? Toda a questão dos direitos humanos e xenofobia e racismo com os judeus ou com os povos ditos não arianos, né? Chegando até o Holocausto. Porém, o termo mesmo, ele foi cunhado, vamos dizer assim, ele foi construído pela Anistia Internacional, né, num movimento chamado Sports or Rights, né, esportes ou direitos. E eles estavam falando dos países do Oriente Médio que estavam utilizando o esporte, particularmente em 2018, do caso do Azerbaijão e de formas que eles foram utilizando o esporte para limpar, né, a imagem do país. Então, o washing aí tem a ver com limpeza. Entre aspas, né, a Anistia Internacional fala o seguinte: então, o esporte está lavando por meio das camisas de futebol as manchas de sangue que as ditaduras vêm exercendo em países, principalmente do Oriente Médio, e aí chegando no Oriente Médio, as denominadas petromonarquias, que são monarquias absolutas e que têm uma tradição em exercer sua influência doméstica e internacional muito agressiva e não cumprindo as regras mínimas de direitos humanos, direitos dos migrantes e tudo mais.
qual o outro conceito, e a gente liga o soft power de maneira bem breve com o sport washing. Ao realizar o sport washing, isso é, ao realizar uma visão idealizada do país sede, logicamente que vai aparecer os elementos mais, mais importantes que o país quer demonstrar para o mundo, e aí viria o soft power. Então, então o soft power ele não só é utilizado por questões legítimas no âmbito internacional, mas percebeu-se que países primeiro usa essa limpeza pelo sport washing e depois consegue exercer seu soft power. As petromonarquias do Oriente Médio têm utilizado de maneira grande tanto o sport washing para conseguir seu soft power. O Golfo Pérsico, né? Então a gente tem o Catar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Bahrein, todos eles investiram pesado no esporte, comprando times, né? A gente tem o PSG, bancando times de maneira muito com muito dinheiro envolvido, que aí a gente tem o Manchester City, a ideia da compra do Newcastle, sempre voltado para esses grandes públicos de grandes imagens internacionais. E aí é muito interessante esse termo, que ele faz uma ideia de apropriação da reputação. Então, há alguns exemplos de criação de novos times, né, como o PSG, é um time secundário, né, mas a maior parte do investimento é em clubes centenários, que têm uma reputação internacional muito importante, né. E com essa ideia de financiamento, os países do Golfo e outros países que são democracias frágeis, o interessante aqui do sport washing é a apropriação da reputação. Então, os times ou a própria ideia do mega evento esportivo como Jogos Olímpicos, né, de valores universais, pelo sport washing, esses países pegam a reputação, os valores que o esporte tem. Um texto importante é as várias manifestações esportivas e que o esporte leva como valor a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, a sociabilidade, enfim, são valores muito positivos. O sport washing é utilizado para apropriar essa reputação. E, lógico, limpar o que essas petromonarquias fazem em relação aos direitos humanos, no caso do Golfo Pérsico, o direito das mulheres, no caso também do Golfo Pérsico, da Rússia e também da China, comunidades LGBTQIA+, então acabam escondendo por meio do esporte para ter uma agenda positiva no cenário internacional e aí conseguir, por meio dessa agenda, estabelecer relações internacionais com países do Ocidente, principalmente Europa e Estados Unidos. Acho que esse seria o ponto aí fundamental do sport washing. Se você, professor Renato, me permite, algo que ainda não está sendo discutido de maneira mais ampla e que as publicações recentes vêm falando, é também o termo sport washing como lavagem de dinheiro espúrio.
E aí a gente tem casos de jogadores brasileiros, principalmente na Espanha, que tem uma série de discussões e os governos da Europa vêm discutindo que as transações entre jogadores também têm a ver com a limpeza de dinheiro espúrio. Então, esse vai ser um tema que vai vir à tona na academia pela literatura internacional discutindo seriamente a questão do sport washing. Então, não seria só a lavagem de temas como direitos humanos, mas também a lavagem de dinheiro por meio de compra e venda de jogadores, principalmente, porque é o que mais acontece, mas também por compra e financiamento de times com reputação internacional. Legal, Marco. Muito interessante essa discussão, especialmente porque traz um lado, diria, oculto, né, do investimento, da organização do esporte, tanto em âmbito nacional quanto internacional, e que pensando na influência disso na nossa vida cotidiana, essa discussão é importante a gente pensar tanto no soft power, ou seja, os interesses de exercício de poder, os interesses até de ganhos carismáticos, né, de alguns países em relação à sua imagem perante o mundo. Tanto quanto o sports washing, como uma ferramenta de ajustar a imagem desses países perante o mundo e também de até essa outra vertente, né, da questão econômica. Para a gente concluir, me parece muito importante a gente pensar que isso está na nossa vida cotidiana, né? Então, quando a gente consome o esporte nessas esferas, é importante a consciência de que isso também está envolvido na organização do esporte, na promoção do esporte, no investimento no esporte, e cabe, né, uma reflexão de como isso pode ser feito, talvez de uma forma melhor, ou talvez de uma forma com que a gente, consumindo o esporte, a gente faça isso de uma maneira mais consciente e talvez de uma maneira mais direcionada aos nossos próprios valores, enfim. Eu acho que essa discussão é muito importante no sentido de esclarecer o que também acontece, né, na organização dos mega eventos, das grandes ligas, dos grandes clubes de futebol, principalmente, mas não apenas futebol, o que também está por trás, o que também está envolvido. Não que isso, na minha opinião, não que isso deslegitima o esporte como um fenômeno integral, de maneira alguma, mas que é importante essa consciência do que está envolvido nesse cenário político-econômico quando a gente consome, a gente participa dos fenômenos esportivos, porque eles estão na nossa rotina, estão no nosso dia a dia. Então, para concluir, assim, rapidamente, eu gostaria que você comentasse sobre isso, para a gente caminhar para o final da entrevista. Professor Renato, o que você acabou de dizer é importantíssimo. O esporte ganhou uma dimensão, o fenômeno esportivo ganhou uma dimensão no século XXI, principalmente, que grandes agências e sociedades civis organizadas que mal falavam do esporte durante todo o século XX, no século XXI, eles estão muito presentes em todos os mega eventos esportivos. Então, Anistia Internacional, Human Rights Watch, a própria ONU, né, e Sport for the Peace, né, Sport or Rights, como foi mencionado anteriormente. Então, o mundo e o mundo pensando na questão dos direitos humanos ali tem olhado para o esporte de uma maneira bem importante, diria, pensando não só das relações internacionais, mas como um todo. Então, isso demonstra a força da manifestação esportiva. Queria dizer que isso já vinha acontecendo, principalmente no Golfo Pérsico,
O que é novidade nos últimos 10 anos, nos 10, 15 anos, é o investimento no futebol, porque ele é o esporte mais popular do mundo. E os valores que o esporte traz, eles são muito positivos. Diferente que os países do Golfo começaram com a Fórmula 1, mas o esporte e o futebol, a prática esportiva em si, ela tem valores muito importantes. No cotidiano, quais são os nossos receios? Né? O primeiro deles é com a aposta sendo disseminada nos jogos, que tenham acordos aí com os times, que às vezes eles são financiados pelo mesmo país ou pelas mesmas petromonarquias, que a gente chama, de ter acordos dos resultados. Esse é um grande problema. O segundo grande problema é a gente esquecer, e aí você lembra muito bem, que há muito dinheiro envolvido nesses grandes eventos esportivos e nos grandes clubes. Então, a gente tem que ter um esforço como de pesquisadores e ativistas no âmbito do esporte, no âmbito do futebol, para preservar os valores do esporte ou do futebol como um patrimônio cultural. Porque isso eles estão influenciando o Ocidente. Né? O Azerbaijão financiou, por pouco tempo, mas financiou o River Plate. Então, está chegando aqui na América do Sul. E a gente tem que ter a consciência para que esses modelos escusos de financiamento do esporte não atrapalhem ou não maculem a ideia da prática esportiva e da manifestação esportiva como algo muito positiva para as pessoas do modo geral. Então eu diria para o nosso público, a primeira questão para a gente combater, discutir, é conhecer esses mecanismos. E eu acho, na minha opinião, essa entrevista tem esse caráter. Conhecendo esse processo, é possível, em outros momentos, nós garantirmos que isso não ocorra no Brasil, nos países da América do Sul, e se reverta nos países da Europa. Perfeito. Muito obrigado, Marco. Eu acho que, como fechamento, né, é importante a gente destacar a necessidade da gente pensar a sociedade, pensar o esporte de forma crítica, né? Então, entender o que de fato está envolvido em todas essas relações. Jamais esquecer a riqueza do esporte como prática, como potencial educativo, potencial de promoção da saúde, potencial de sociabilidade, e que isso traz para o esporte não só esses valores positivos que atraem esses investimentos, como também a necessidade de zelarmos por ele e promovermos práticas esportivas que, de fato, levam as pessoas às possibilidades, oportunidades dessas vivências, né, ligadas a tudo isso que a gente falou. Mas que sempre é importante pensarmos o outro lado, entendermos o que acontece e, a partir daí, sempre refletirmos sobre o modo como nós consumimos e praticamos esporte, nos desenvolvemos como esporte. Quero agradecer ao professor Marco pela participação, pela disponibilidade, por essa entrevista. Coloco aqui nossa equipe à disposição e até uma próxima. Um grande abraço. Quer dizer alguma coisa final, professor Marco? Apenas dizer, professor Renato, que essa proposta, Esporte e Sociedade,
vem num momento crucial da sociedade como um todo, não só a universidade, discutir seriamente os valores esportivos e valorizar o que ele tem de melhor, que são todas as questões que você trouxe. Sociabilidade, amizade, saúde, qualidade de vida, conhecimento do outro, processos educativos por meio do esporte. Na abordagem, apesar de trazermos questões muito negativas, é lembrarmos os valores positivos do esporte, que pode construir grandes pontes para os direitos humanos, direitos sociais, participação das mulheres, enfim, tudo que você acabou de dizer. Gostaria de reforçar que esse projeto é de suma importância para o desenvolvimento da sociologia do esporte e da relação universidade e o público mais amplo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. E encerramos por aqui essa entrevista. Um grande abraço a todos e todas que nos assistem e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.